Imagine um mundo sem gigantes gentis vagando pelas savanas. Um mundo sem a silhueta inconfundível de uma girafa contra o pôr do sol africano. Essa imagem, que parece tão eterna, está, na verdade, desaparecendo diante dos nossos olhos. Nos últimos 30 anos, perdemos cerca de 30% da população de girafas em toda a África. Isso é quase um terço dos gigantes do planeta, extintos em pouco mais de uma geração. É um declínio chocante, uma crise que acontece em silêncio, ofuscada por outras causas mais famosas. Esta é a história da extinção silenciosa da girafa e da batalha urgente para salvá-la. Para entender como chegamos a este ponto crítico, precisamos olhar para as ameaças que encurralam as girafas. A principal delas é a perda de habitat. A África está crescendo, cidades se expandem, a agricultura avança e as estradas cortam as savanas. Para as girafas, isso significa que seu lar está encolhendo e se fragmentando. Áreas que antes eram corredores livres para alimentação e reprodução, agora são barreiras intransponíveis. Imagine precisar caminhar quilômetros extras por dia apenas para encontrar comida, desviando de fazendas e assentamentos. Essa é a realidade diária para muitas girafas. Somada a isso, temos a ameaça brutal da caça ilegal. Em algumas regiões, as girafas são caçadas por sua carne, uma fonte de alimento para comunidades em dificuldades. Em outras, são caçadas por suas peles, ossos e caudas, que são transformados em troféus, joias ou até mesmo usados em crenças sem fundamento científico. Cada girafa abatida não é apenas uma vida perdida, é um golpe devastador para a estrutura social de seus rebanhos e para a diversidade genética da espécie. É uma prática cruel que acelera o declínio de populações já vulneráveis. E onde as pessoas e as girafas se encontram, o conflito é quase inevitável. Conforme os recursos como água e pastagem se tornam mais escassos, a competição aumenta. Agricultores veem as girafas como uma ameaça às suas colheitas. Pastores competem com elas pelo acesso à água. Esse conflito romano-vida selvagem muitas vezes termina mal para os animais. Por fim, as mudanças climáticas intensificam tudo isso. Secas mais longas e severas significam menos folhas nas acácias, a principal fonte de alimento das girafas, e menos água disponível, empurrando tanto os animais quanto as pessoas para o limite da sobrevivência. O resultado é um retrato sombrio. Quando falamos de girafas, muitas pessoas pensam que existe apenas uma espécie, mas a ciência hoje reconhece 4 espécies distintas. E a situação delas é dramaticamente diferente. A girafa do norte, por exemplo, está criticamente ameaçada. Existem menos de 6.000 indivíduos restantes na natureza. Seus parentes, as girafas Maasai, viram sua população cair pela metade nas últimas décadas. Essa fragmentação da crise é o que a torna uma extinção silenciosa. Não é um único evento catastrófico, mas uma série de perdas locais, população por população, subespécie por subespécie, que somadas pintam um quadro de desaparecimento em câmera lenta. Elas estão sumindo sem que a maioria do mundo perceba. Mas no meio dessa crise avassaladora, há uma luz de esperança. E essa esperança tem nome e rosto. Organizações como a Giraffe Conservation Foundation, a GCF, estão na linha de frente dessa batalha, trabalhando incansavelmente em todo o continente. Eles não estão sozinhos. Governos africanos, pesquisadores, comunidades locais e apoiadores de todo o mundo estão se unindo para virar o jogo. E a boa notícia é que está funcionando. Em países como o Níger, vimos um dos maiores milagres da conservação. A última população de girafas da África Ocidental, que estava reduzida a apenas 50 indivíduos nos anos 90, cresceu
para mais de 600 graças a esforços conjuntos de proteção. Em Uganda, populações que estavam à beira do colapso estão agora prosperando. Como eles conseguem isso? A resposta está na ciência, na colaboração e no envolvimento comunitário. A GCF e seus parceiros usam tecnologia de ponta, como colares de rastreamento por GPS movidos à energia solar, para entender os movimentos das girafas. Para onde elas vão? De que espaço precisam? Quais são as rotas de migração essenciais que precisam ser protegidas? Esses dados são cruciais para criar estratégias de conservação eficazes, como o estabelecimento de corredores de vida selvagem e a gestão de parques nacionais. Além disso, eles realizam o que chamam de translocações de conservação, mover pequenos grupos de girafas de áreas onde estão seguras para regiões onde foram extintas, reestabelecendo populações e garantindo a diversidade genética. Cada operação é um esforço logístico monumental, mas cada girafa que chega a um novo lar seguro é uma vitória para a espécie. O trabalho com as comunidades locais é a peça-chave. Programas de educação ambiental e a criação de oportunidades econômicas ligadas à conservação transformam as pessoas que vivem ao lado das girafas em suas maiores protetoras. Quando uma comunidade se beneficia da presença da vida selvagem, ela se torna a primeira a defendê-la. Agora, chegamos ao ponto mais importante. O futuro das girafas não está apenas nas mãos dos cientistas em campo ou dos governos na África. Ele está em nossas mãos, nas suas e nas minhas. A extinção silenciosa só continua se permanecermos em silêncio. A jornada para salvar esses gigantes começa com a conscientização. Começa com você entendendo que esta crise é real e é urgente. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Você pode apoiar diretamente organizações como a Giraffe Conservation Foundation, que colocam cada doação em ações práticas de conservação no terreno. Você pode usar sua voz, compartilhe este vídeo, fale sobre as girafas com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas souberem, mais forte será o nosso chamado por proteção. Exija que empresas e governos adotem políticas sustentáveis que protejam os habitats da vida selvagem. Pense em como seu consumo impacta o planeta. A luta para salvar as girafas é parte da luta maior para salvar nosso mundo natural. Não podemos nos dar ao luxo de perder. Olhe para a imagem de uma girafa, com sua graça e sua presença imponente. Ela é um símbolo da maravilha da natureza, um tesouro do nosso planeta. Deixar que ela desapareça seria uma falha moral irreparável. Seríamos a geração que ficou parada enquanto os gigantes caíam. Mas nós podemos ser a geração que decidiu agir. A geração que garantiu que as futuras crianças pudessem olhar para o céu e ver, não em um livro de história, mas na vida real, a cabeça de uma girafa entre as folhas de uma acácia. A esperança existe. A mudança é possível, mas ela precisa começar agora. Junte-se a nós, vamos dar às girafas a voz que elas não têm e o futuro que elas merecem. Obrigado por assistir.